está o nosso programa, o programa Todo em Ti, através do site, do Instagram e do Facebook, aqui na Premier TV. Um abraço! Muito boa tarde, você ligado na Premier TV, canal 23 NET São José. Eu sou André Santos e estamos no programa Faça Acontecer. Se você, assim como eu, também é apaixonado por educação, bem-estar e coaching, este programa também é seu. O programa de hoje está muito especial e hoje eu digo que é especial porque é mesmo. Nós temos aqui a presença no primeiro bloco do Sebastião da Cruz. Vocês já escutaram muito esse nome porque o Sebastião da Cruz é o grande artista que pinta as telas que estão aqui compondo sempre o nosso cenário. E a partir do segundo bloco, então, nós teremos também a presença do José Carlos Petri, que é o presidente lá da Academia Santomarense de Letras. Tudo isso no programa de hoje, nós temos muito bate-papo. O programa Faça Acontecer, acompanhe também aí através do site primertv.com.br e estamos também no Facebook, TV Primer. Bom, antes de conversarmos aqui com o Sebastião da Cruz, nós temos alguns recados. O primeiro recado é com muita alegria, nós tivemos aqui um projeto que nós apoiamos, na verdade, durante quase 2 meses, que foi o projeto Felicidade do pessoal lá da UDESC, os estudantes de administração, que estiveram arrecadando dinheiro para poder reformar o asilo lá na Mauro Ramos. E nós temos uma grande surpresa, porque a meta do projeto era R$20 mil. Estivemos aí acompanhando todo o processo e eles mandaram então o resultado. Eles conseguiram arrecadar R$63.204, aí aparece um pequeno erro, R$204,64, ou seja, 3 vezes mais do que eles estavam esperando. Então você aí que participou também, que contribuiu, que foi solidário com esse projeto, parabéns, eles mandam um agradecimento e parabéns pela sua atitude, porque realmente é um projeto que faz muito sentido na vida de muitas pessoas, especialmente essas pessoas idosas que estão lá no Lar Irmão Joaquim, no centro de Florianópolis, Santa Catarina. Também aqui temos um convite que é para a exposição do fotógrafo Marco Alfredo, que esteve no nosso programa, a exposição Light Me, Sua Luz Me Ilumina. Então é uma exposição de fotografias aí feitas através de luz de neon. Marco Alfredo esteve aqui no nosso programa, comentou. E essa exposição, então, está na Lagoa da Conceição, em Florianópolis. Para quem está aqui na grande Florianópolis, vale a pena visitar, porque realmente ficou uma belíssima exposição. Também aproveito para dizer que a Musicar está com inscrições e matrículas abertas. Você que é educador, a Musicar é uma apoiadora do nosso programa. Você que é educador, entre em contato nos nossos comerciais, aí aparecem os contatos da Musicar. A professora Nájila Santos terá alegria em poder atender às suas necessidades, e educação musical é muito importante nos dias de hoje. E antes que eu me esqueça, um grande abraço a Maria do Carmo Hoffman, a Carminha, que também é uma das apoiadoras do nosso programa, que ontem esteve de aniversário. Carminha, meus parabéns, muitas felicidades e muitos mais anos de vida. E que você continue aí com o seu espaço em Palhoça, atendendo as pessoas através da massoterapia. Agora sim, Sebastião da Cruz, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É uma honra muito grande estar aqui
no programa aqui, o André Santos, né? Cumprimentar aqui os telespectadores da Premier TV, canal 23 de São José. Fantástico. O Sebastião, então, é esse grande artista que pinta essas belas telas tão cobiçadas. Não foram poucas as pessoas que entraram em contato conosco e falaram: bom, quando eu ganhar na Mega Sena eu quero ter uma tela dessa. Sebastião, conta um pouquinho então como que surgiu aí esse grande projeto seu. E eu sei que essa exposição, né, a gente vem anunciando já há algum tempo, está sendo realizada lá em Santo Amaro da Imperatriz. Então vou deixar que você conte aí para o nosso telespectador. Eu não mereço tanto, né? Porque eu sou um autodidata. A minha pintura ela é chamada arte knife. O que é arte knife? Arte knife é um estilo, um gênero de pintura que a pessoa ela é autodidata, ela não tem estudos e ela pinta com inspiração da alma e do coração. Então é assim, eu comecei aí com 11, 12, 13 anos de idade, pintando, desenhando e pintando assim a minha maneira, né? E o tempo foi passando, eu passei em vários lugares, eu passei no Rio de Janeiro, passei em Brasília, passei em Salvador, e todos os lugares que eu passava, as minhas telas eu sempre pintava e sempre doava, né? Daí tenho telas, e depois Santa Amaro da Imperatriz, e quando eu vou vir para Santa Amaro da Imperatriz, então eu pensei assim, vamos fazer, pintar, mas vamos criar alguma coisa. Eu pensei assim, o Pedro Américo, o Vitor Meirelles, eles pintaram telas, a primeira missa no Brasil, a independência do Brasil, do Dom Pedro I, lá em 1822, o Grito do Ipiranga, eles estiveram lá. Em 1500 tinha fotografia, não tinha gravura. Então eu pensei assim, eu também vou pintar telas, mas vou pegar um tema. Então vou pegar o tema Santo Amaro da Imperatriz, contar a história de Santo Amaro da Imperatriz. Então foi assim que eu comecei a pintar essa coleção Santo Amaro Antiga. E quando que começou, Sebastião? Eu comecei a pintar essa coleção Santo Amaro Antiga no ano 2009. Então há 10 anos eu estou aqui, eu estou com 27 telas expostas, né? E tem 2 aqui. Então tem 29 e eu estou pintando a 30ª. Que eu estarei pintando lá em Caldas, no Hotel Plaza, sábado domingo, estarei lá pintando ao vivo lá, na exposição Santa Amaro Antiga. Isso, então já fica o convite aí para que as pessoas possam, né, visitar a exposição. É lá no hotel? No Hotel Plaza, Hotel Spa Resort Caldas da Imperatriz. A exposição lá, ela iniciou dia 8, agora de julho, ela irá até o dia 31 de julho. No horário de 15 horas às 18 horas. Qualquer dia, de 15 horas às 18 horas até o dia 31 de julho. Todas as telas, 27 telas lá, sobre a história de Santa Amaro da Imperatriz, baseadas, a maioria baseadas em gravura, baseadas em fotografias, né? Estão lá à disposição. E nesse final de semana eu estarei lá na exposição pintando a 30ª tela. O tema é o próprio hotel... Caldas da Imperatriz, o Plaza, Caldas da Imperatriz é o tema dessa tela. Dessa tela, muito bem. E é gratuita a entrada? É franca a entrada lá, é uma honra muito grande para mim, né? Que vocês possam ir lá prestigiar, né? E conhecer esse trabalho estilo knife, né? A coleção Santo Amaro Antiga, e também para o Plaza Hotel também, ficarão muito felizes lá com a visita de todos. Isso aí, aproveita, já faz um passeio em família, né? Vão aí a Santo Amaro, que é uma cidade maravilhosa para poder receber aí as pessoas e essas visitas. Sebastião, além dessa coleção, nós temos outras pinturas também, né? Tem outras pinturas. Eu fiz alguns quadros da Marinha, assim, com unidades militares que eu trabalhei. Quando eu passei em Salvador, lá eu deixei uma tela também, deve estar lá em Salvador, lá no grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador. No Rio de Janeiro também, nos quartéis que eu passei, deixei tela. Na Bahia também, o meu amigo Reginaldo Costa Filho, lá de Salvador, um oficial da Marinha, eu pintei uma lá do navio, um navio que trafega até hoje no Rio São Francisco, né? Eu pintei essa tela lá e está lá, eu creio que está lá
Tá lá no estado da Bahia, né? Espalhadas aí pelo Brasil inteiro. Em Brasília também, eu tenho várias telas, como eu disse no começo do programa, que eu pintava a maioria das telas. Eu nunca vendi uma tela na minha vida. Todas elas eu doei. Então tem tela em vários lugares do Brasil. Oportunidade agora, através do programa Faça Acontecer, então, que você possa adquirir uma tela, aí não por doação, mas também a gente sabe que tem todo o trabalho, né, do artista. Sendo que as telas da coleção Santo Amaro Antiga não poderiam ser vendidas, porque é uma coleção. Sim. Conta a história de Santo Amaro da Imperatriz desde 1845, quando o Dom Pedro II e a Imperatriz Teresa Cristina tiveram em Santo Amaro da Imperatriz. Até o dia que nevou, dia 23 de julho de 2013, que nevou aqui na região da Grande Florianópolis. Tem uma tela sobre essa também. Então essas agora, 29 que irão para 30 telas, não poderão ser vendidas, e só se vender a coleção inteira. Mas daí é muito dinheiro, né? Porque tem telas aí que eu passo aí 4 meses, 5 meses, 6 meses pintando somente uma tela. Uma réplica é possível ou não? Uma réplica, sim. Inclusive eu já fiz a réplica de uma delas. Daí está lá à venda essa réplica. Perfeito. Muito bem, Sebastião, sabemos que a sua vida aí não é somente artística, né? Não é somente como pintor, mas também como escritor, né? Músico. Então, como escritor, nós temos alguns livros, né, publicados. Quais são? Como escritor, então, eu digo sempre para as pessoas, porque muitas das pessoas elas têm conhecimento, elas têm memórias, elas têm acontecimentos, e cada cidadão, qualquer pessoa pode escrever. E tem capacidade para escrever. Basta pegar um papel, uma folha de papel e anotando, está com 10 anos de idade, com 12 anos, com 15, ou com 16, ou com 18, vai anotando. E um dia reúne os seus escritos e prepara um livro. Eu comecei assim, com 14 anos, eu comecei a escrever, fazendo poesias. Mas como um escritor, o nosso presidente da Academia Santamarense de Letras, José Carlos Petri, depois falará sobre isso. Como um escritor, ele vai editar um livro, né? Isso vai partir, às vezes, da parte financeira ou da ajuda de alguém, né? Mas eu comecei, só a partir de 1994, eu comecei a preparar os livros. Esse aqui é um romance, uma história de amor e coragem. Essa história de amor e coragem, o cenário, o ambiente é naval. É a história de um cabo, que ele começa a vida, marinheiro, cabo, e depois sai da marinha, estuda, e um dia ele se vê como ministro da defesa. É um livro, uma obra de ficção. Daí tem outros vários de poesias para todos os momentos. Então eu sempre andava com um caderninho e um lápis. Onde eu ia, até na cabeceira da cama, ao dormir, deixava, porque às vezes de madrugada acordava e fazia anotação. Lá no Rio de Janeiro, quando eu saía de casa para ir trabalhar, ia de ônibus, também ia dentro do ônibus com um papelzinho e um bloquinho. Daí via alguém na rua que me motivava, eu fazia uma poesia sobre aquela pessoa, sobre aquele momento, né? E aqui estão várias poesias assim, as mais diversas, né? Sim. Tem poesias de amor, tem poesias para meditar, tem um livro aqui de poesias navais e patrióticas, que eu fiz essa poesia, as poesias são todas para a Marinha do Brasil, né? Na Marinha, para a vida militar, que nos inspira muito. Poesias do dia a dia também, fatos que ocorrem com a gente, poesias por dias melhores, poesias da razão. Eu digo assim, se você quer falar alguma coisa, não tem oportunidade de falar, então você lá pega o seu papel e escreva. Se alguém chama a sua atenção, você não pode replicar, vai lá, pega um papel e escreva uma poesia para aquele fato, né? Então, você dá resposta a tudo que ocorre na sua vida. Então, muitas das poesias sem barreiras, são poesias de fato que ocorriam na minha vida. Eu, na vida militar, muitas vezes eu fui sargento, depois fui suboficial. Muitas vezes está em formatura, chega o superior da gente e fala muitas coisas, muitas vezes ele concorda ou não concorda, mas você tem que ficar calado por causa da hierarquia.
Então o que eu faço? Eu chegava em casa e escrevia uma poesia para aquele meu comandante, para aquele meu sargento. E na vida civil também. É uma maneira assim de documentar as coisas, né? E ressignificar também, né? E aqui o último livro que eu escrevi foi, fiz aqui uma autobiografia com alguns dados também da minha vida, né? Eu seleciono aqui alguns fatos, né, que eu julgo interessante na minha vida. Eu coloquei nesse último livro que eu escrevi. Esse foi do ano passado, 2018. Né? Sim, muito interessantes. 9 livros. Tem 9 livros aqui. Tem ainda um livreto de curso especial de redação para concursos também. Esse eu vendi muito no Rio de Janeiro, para estudantes também militares, que faziam vestibular também, seria o 10º. Né? Sim. Muito bem. Sebastião, se alguma pessoa que está nos assistindo agora quisesse visitar essa exposição, mas não tivesse a oportunidade de ir até o hotel, existe alguma outra possibilidade posterior para que ela possa visitar? Sim, serão todos bem-vindos, porque essa exposição ela é permanente na minha casa. Na minha casa lá eu tenho, o André conhece, já esteve lá visitando, tem lá um espaço que elas ficam em exposição permanente. É lá em Santa Amaro da Imperatriz, é no Morro das Três Voltas, na Travessa Pedro Simão da Cruz, número 11. Todos serão uma grande honra receber lá visitas, né, para conhecer o meu trabalho. Ficaria muito feliz, né, e trocar opiniões, e não só elogios, mas também críticas. Quando eu exponho, ou quando eu vou pintar, muitas vezes eu saio na rua, lá em Santa Amaro da Imperatriz, tem a Praça José Rodolfo Turnes. Às vezes domingo, assim, está um dia bonito, eu pego o meu cavalete, pego a minha tela e vou lá para céu aberto. Fico lá no jardim, lá na praça, desenhando as minhas telas. Daí, as pessoas mais sensíveis são as crianças. As crianças chegam e falam, mas, Sr. Sebastião, o sapato ali não está pintado, Sr. Sebastião, mas falta um botão na camisa ali do personagem. A criança ela é sincera, ela é espontânea. Então, eu gostaria que também os adultos fizessem a mesma coisa. Não é só elogiar, porque a crítica ela nos eleva, ela nos aperfeiçoa, né? Sim. Então seria uma grande honra para mim receber. Quem gosta desse tipo de arte, knife, né? Fiquei muito feliz com a visita lá de vocês. Certo. E apareceu o seu contato aqui constantemente, então se alguém quiser, inclusive, agendar, também é possível fazer agendamento. Seria interessante agendar, porque também tem muitas atividades. Eu dou aula, atividades de várias instituições em Santa Amaro da Imperatriz, né? Mas também é aberto a colégios que queiram visitar, né? Também está aberto a colégios. É muito interessante, assim, colégios, porque para as crianças, os jovens, conhecer a história de Santa Amaro da Imperatriz, cada tela é uma história, cada tela é um fato. Conta a vinda do Dom Pedro II, da Imperatriz Teresa Cristina, em 29 de outubro de 1845 a Santa Amaro. Conta a emancipação, a história da emancipação política de Santa Amaro da Imperatriz, que foi em 10 de julho de 1958, posse de prefeitos, né? Os prédios históricos. Tem assim, esses quadros aqui expostos, tem aqui o quadro aqui da Rua Padre Ziro, ali da igreja, tem outro quadro ali da enchente, a grande enchente de Santa Amaro, dia 3 de março de 1960, né? Então tem muita coisa para contar sobre cada tela. Pode falar 5, 10 minutos falando sobre cada tela, falando sobre história para as crianças, para os jovens. É uma visita guiada, né? Porque aí guiada. temos o Sebastião como guia que vai contando também a história, né? Então é interessante até para uma aula de história, né? Também. Justamente. História. Então porque tem muita coisa para se contar sobre cada evento, sobre a imagem que está ali, né? Sobre cada personagem que está que se encontra naquela tela. A banda de música de Santa Amaro da Imperatriz tem um quadro lá, 1,20 m por 1 metro, estão todos os personagens da primeira banda de Santa Amaro da Imperatriz em 1944, 4 de junho de 1944, que esse ano está fazendo 75 anos, e permita eu convidar também eu convidar os telespectadores que dia 24 agora de julho, às 20 horas, no Teatro Álvaro de Carvalho, a nossa Banda Filarmônica Santamarense, essa que eu também pinto as telas dela, estará dando um concerto no Teatro Álvaro de Carvalho. Né? Um teatro, músicas clássicas, músicas populares, né?
Então será uma grande honra também. Na próxima semana, Próxima quarta-feira, próxima quarta-feira às 20 horas. Termina o programa, assiste o programa Faça Acontecer e corre para Vai lá. lá no Teatro do Cavalo, ver a nossa banda de música, que eu tenho uma tela lá bem grande, várias telas, que a banda de Santa Amaro participa, ela está em quase todas as telas. Os eventos de Santa Amaro, ela sempre está presente. Sim. Sebastião, nós vamos a um rápido intervalo comercial agora e já na volta nós vamos continuar falando ainda muito sobre arte, literatura. Teremos a presença aqui também conosco do nosso presidente da Academia Santomarense de Letras, José Carlos Petri. Você não sai daí, acompanhe os nossos patrocínios. Você se sente como um desses empresários, perdido em meio a uma selva cheia de feras sedentas por devorar seu negócio? Agora, pense o seguinte, se você fosse atravessar uma floresta, não gostaria de fazer isso com a ajuda dos melhores guias? Tocar um negócio sem uma metodologia de sucesso é como tentar atravessar uma floresta sem um mapa. Cedo ou tarde você vai se perder. Mas a Line Coaching conhece o caminho do sucesso e pode ajudar você. Ao longo de quase 2 décadas, já trabalhamos com dezenas de milhares de empresários, transformando empresas desorganizadas em modelos de negócio precisos e eficazes. Você aprenderá os 12 passos usados nas melhores empresas do mundo e poderá aplicá-los imediatamente no seu negócio, alcançando resultados imediatos, além de mudanças a longo prazo. Line Coaching. Acesse agora mesmo o site e obtenha as coordenadas para assumir o controle do seu negócio. Rosiméria Amorim apresenta o espaço Conexão e Gratidão. Agende seu horário. Fone 48 99942 8738. Programa Faça Acontecer, Educação, Bem-Estar e Coaching também é aqui.
Você que está nos acompanhando aí, pode deixar também a sua mensagem aí no Facebook. Nós temos recebido vários acessos, então pode deixar a sua opinião também, dizer o que mais está gostando. Se quiser deixar sugestões também pode fazer. Estamos agora aqui com a presença do José Carlos Petri, presidente da Academia Santo-Amarense de Letras. José Carlos, eu chamo sempre de Petri. Petri, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, André. Para nós é uma alegria estar no programa, né? Faça acontecer, em que nós podemos falar com você, telespectador, mas com o André, que tem sido um parceiro, tem sido uma pessoa assim, de grande relevância hoje para a nossa comunidade lá de Santo Amaro, se fazendo presente. Então, para nós é um prazer nessa tarde estar aqui contigo, André. Que ótimo, somos 3 confrades aqui da academia. Então explica já um pouquinho, Petri, Sebastião também, sinta-se à vontade, e explicar um pouquinho sobre o símbolo até da academia, sobre a medalha, né? Quando se usa, o que significa. Muito bem. A Academia de Letras de Santo-Amarense foi fundada em 2 de setembro de 2002, está fazendo esse ano 17 anos. Isso, 17 anos, né? 17 anos, e o seu símbolo é uma coruja com um pergaminho. Falando da inteligência, da sabedoria, ela ouve mais, né, o símbolo que ela coloca. Então, na época da fundação, foi escolhido como símbolo do saber, do conhecimento. E realmente hoje a gente vê que é um símbolo que é muito destacado, onde a gente vai, ele é bem percebível. Nós também temos a medalha, acompanhar a medalha, e o balandral. O balandral nós não trouxemos aqui, mas é é verde com as cores do município, assim, destacando o verde muito bonito. Aí nós temos algumas fotos que inclusive nós vamos acompanhar no decorrer agora do programa. Bacana. E aí aparece também o nosso balandral. Isso. Bom, Petri, conta um pouquinho então sobre a sua formação, o seu trabalho aí intimamente, né, ligado com história, né? Isso. Minha formação é em história, né? Sou um professor de história, gosto da sala de aula. E eu digo para ti, André, que aquilo ali nos alimenta bastante. Mas havia uma preocupação, assim como o nosso confrade Sebastião está sempre preocupado com as coisas da região. A pergunta que nós fazíamos era o seguinte: por que não havia tanto interesse pelo local? Já que ele tinha uma história vinculada não somente à cidade, mas ela é vinculada ao estado de Santa Catarina e ao Brasil, a fatos muito importantes na região, e não havia assim uma pesquisa. E partindo disso descobrimos que somos nós que temos que fazer acontecer as coisas, né? Então começamos depois de juntar documentação e tal, aí ocorreu um fato: foram roubados mais de 10 mil livros que se possuía, desapareceu numa troca de mudança, e eu pensei, vamos escrever então o que se sabe. E aí começou a pesquisa, houve uma abertura, uma possibilidade, que foi o livro de Caldas, da Imperatriz, onde vai contar a história da vinda do imperador, sobre o hospital de Caldas, né, toda uma trajetória que ele fez do Rio de Janeiro para cá. Então foi a primeira viagem do imperador fora do Rio de Janeiro. Isso ficou bastante notório na época. Então é um trabalho que, como eu vou dizer para você, que marca o início da carreira política do próprio Dom Pedro, porque a partir dali ele começa a governar o Brasil. Até então ele era tutelado pelas autoridades, pela política, e essa obra, não o meu livro, mas a obra de Caldas, onde hoje é renomada, né, mundialmente, Caldas da Imperatriz, ele vai ser construído o terceiro hospital na época. O primeiro foi um hospital de campanha em 1817, quando as tropas que lutaram contra Napoleão vieram para ali, e em menos de um mês se recuperou mais de 300 soldados. Então ali foi um hospital de campanha. A partir dessa recuperação ganhou uma grande
repercussão nacional, inclusive na Europa, né? Foi publicado na Gazeta de Portugal a respeito dessa recuperação, e isso desperta então a corte e que autoriza a construção de um hospital. Na época, esse ano nós fizemos 200 anos de um decreto de D. João VI a respeito das águas termais. Foi o primeiro hospital, a primeira hospital sendo regido por um decreto de águas no Brasil. Então nós temos assim um local extraordinário. E agora complementando, Sebastião, temos aí alguma pintura dessas épocas ou não? Nós temos sim, porque daí, como eu falei anteriormente, ali esse quadro que eu pintei sobre a chegada de Dom Pedro II e a Imperatriz Teresa Cristina em Caldas do Cubatão, Caldas do Cubatão, e 29 de outubro de 1845, né? Então esse quadro é baseado em fatos reais, em vestimentas da época, trajes dos militares da época, que Dom Pedro II, né, ele tinha 19 anos. Ele nasceu em dezembro de 1825, então ele tinha 19 anos. E a Imperatriz Teresa Cristina, ela tinha 23 anos. Né? Ela era mais velha, era 3 anos e 7 meses mais velha do que o Dom Pedro II. Então, daí esse quadro que eu pintei, ele retrata a recepção que Dom Pedro II teve lá em Caldas do Cubatão, que depois passou a se chamar Caldas da Imperatriz, em 1845, né? Exato. E daí esse quadro, já existe uma tela, existe esse quadro aí, mas é ali do Morro da Tapera. Isso. Morro da Tapera fica assim uns 8 quilômetros do local de Caldas do Cubatão, onde eu pintei a tela. Então essa tela já existia. Essa tela é de 1955. Nesse dois é gravura, feito por 2 artistas. Isso. E agora eu fiz essa pintura knife, acabei de fazer esse ano, do outro local que estiveram lá onde tem as águas, lá em Caldas do Cubatão. André, essa questão de Caldas do Cubatão para Caldas da Imperatriz, ela é muito interessante, porque lá em Portugal nós tínhamos Caldas da Rainha. Sim. E na época o governador aqui da província, o Brito, ele assumiu essa obra da construção do hospital que Dom Pedro vai vir. Então ele começa em 1841. Santa Catarina tinha passado por 2 grandes dificuldades que arrasou a província inteira. Uma delas foi um furacão que teve aqui, que destruiu tudo. Só para você ter uma ideia, o prejuízo foi 5 vezes a arrecadação anual. Isso quando foi? Em 1839. No mesmo ano ocorreu a chamada República Juliana, que também criou algumas dificuldades financeiras. Então o Estado estava numa situação calamitosa pela guerra e pelo desastre natural que houve. Então, a partir disso, o Brito começa a buscar uma saída. O que nós vamos fazer? E aí, com o abandono na época do segundo hospital que foi construído, ele encampa essa ideia e coloca à frente, arruma patrocinadores, apoiadores, né? Porque precisava de tudo isso, só que a província não tinha condições de colocar, porque ela passou a ser a maior obra da província. Porque não era só construir um edifício lá no meio do mato, você tinha que fazer estradas, você tinha que levar um material, tinha que fazer tudo. E aí ele fez uma proposta, uma carta ao qual está no livro, nós localizamos, em que ele propõe o apoio da Imperatriz que tinha recém-chegado ao Brasil. E ela muito inteligente, Dona Teresa Cristina, uma personagem assim inteligentíssima, ela logo aceita e faz então, ele aqui faz a menção em colocar o nome de Caldas do Cubatão para Caldas da Imperatriz. Para
O Império era muito interessante, que tinha 20 e poucos anos que era um império, então era muito jovem, estava se firmando ainda. E acontece que ficaram em pé de igualdade, Caldas da Rainha em Portugal e Caldas da Imperatriz aqui no Brasil. Então, muito interessante. Inclusive, a Academia e Santo Amarense de Letras tem uma aproximação, né, um convênio com algo lá de Caldas da Rainha, verdade? Exatamente. Esse ano nós recebemos uma embaixada de Caldas da Rainha em Portugal, em que eles estiveram presentes aqui. Foi pré-firmado um convênio em que lá em Caldas da Rainha haverá um espaço dentro da biblioteca para as obras dos santamarenses, dos acadêmicos da academia e do estado de Santa Catarina, que até então para eles isso tudo era novidade. Perfeito. E temos outros inscritos, Petri? Temos. Nós tivemos em 2017 um trabalho, esse aqui, que fala da história, é o trabalho de muitos, a história do Hospital São Francisco de Assis, em Santo Amaro, uma obra assim que nos trouxe grande alegria ao escrever. Nos assustou no início, porque nós não sabíamos como seria, mas à medida que ela foi sendo escrita, nos fez ver o valor da comunidade. Quando as pessoas se juntam, elas realmente fazem acontecer. Elas fazem acontecer. E foi construído um prédio de 5.000 metros quadrados, tijolo por tijolo, em sistema de mutirão, só os fins de semana. Olha só. Em turmas, eram 40 turmas, eles chamavam de turmeiros, né? E arrecadavam e faziam campanhas, festas para juntar. E hoje é um hospital que está lá, um dos poucos hospitais que não tem infecção hospitalar. Então, hoje, ele é mantido pela sociedade, São Francisco de Assis, né? Ele é particular, mas a sociedade que mantém é a Sociedade São Francisco de Assis, lá em Santo Amaro. Está disponível, sempre teve o lado social, nunca abandonou ninguém, nunca ninguém ficou sem ser atendido lá. Mas tem o atendimento pelo SUS também? Tem o atendimento pelo SUS. Mesmo antes, já que não existia o SUS, já se atendia, porque a proposta era filantrópica. Filantrópica, né? E temos outro também. Temos esse aqui. Esse é uma biografia. Esse foi outro grande desafio, João Marculino Costa. Esse trabalho ele é uma biografia contextualizada. A gente vai passando, ele vai vivendo os processos históricos e a partir desse processo histórico vai acontecendo o desenrolar da sua vida. Porque o que nós entendemos? Nós entendemos que nós não somos pessoas isoladas, né? O que o nosso confrade Sebastião está fazendo, ele sofreu influências, o que você tem feito, André, vem de influências. Então, ele nasce em 1907, em 1929 ele vai para o Exército, e quando ele dá baixa, em seguida, em 1930, inicia a Revolução de 30, e ele é reconvocado. Então, ele luta a favor do governo de Fulvia Dulce, aqui, do governo do Estado, e em seguida o comandante, as tropas, elas se aliam aos revolucionários e ele passa então a atuar como um revolucionário. E a partir dali há uma construção de tudo o que se passou nessa parte da história. Depois vem o período de Getúlio Vargas, onde ele passa a lutar. Ele foi também um integralista na época, que abraçava as ideias, como é que é? Fugiu o nome. Ele era da linha do Plínio Salgado. Plínio Salgado, isso. Ele foi o líder da emancipação política de Santo Amaro. Aqui também. Então, Santo Amaro. Foi uma liderança assim, muito importante, né? Foi um líder. A primeira emancipação em 53, a primeira tentativa, em 53, depois em 57 e depois em 58. A última e definitiva, né? Petri, quanto tempo para ficar pronto esta obra que tem 378 páginas? Esse aí foi um desafio, foi menos de um ano. Menos de um ano? Esse foi menos de um ano, mas foi um desafio que, francamente, olha, tirou muitas noites de sono.
E aí estamos acompanhando algumas fotos, né? Isso, essa aqui é até muito importante para a gente, porque ela fala da família de Cruz de Souza. Né? Inclusive o nosso confrade Sebastião é aparentado de Cruz de Souza, né? Essa veia poética que ele mostrou nos seus livros aqui tem uma origem. E em 2007 nós recebemos a tataraneta e a bisneta de Cruz de Souza. Porque existe uma história de que ele não deixou parentes, que todos morreram, mas, no entanto, por pesquisa, por buscas, os parentes estavam no Rio de Janeiro. E a Academia Santo-Amarense de Letra teve esse privilégio em 2007, e esse ano nós também, em março, nós também tivemos o privilégio de receber a família, as filhas, a tataraneta e a bisneta de Cruz de Souza. Aqui. Em Santo Amaro da Imperatriz. Santo Amaro. Nós fizemos lá uma sessão especial da academia. Então, para nós, não é só produzir, mas é memorizar. Eu, como historiador, tenho essa preocupação, mas o poeta, quando ele começa a escrever, ele também memoriza, ele constrói a história da maneira dele. Ele vai ali, ele lembra daqueles fatos, e aqueles fatos é a memória, é a vida. E Cruz de Souza, para nós, é o maior símbolo, né? Sim. Da poesia. Né? E nós vamos a um rápido intervalo comercial, claro. E na volta o Sebastião vai explicar um pouquinho melhor essa deixa aí, né? Do parentesco com Cruz e Souza. Pode ser? Já voltaremos. Você se sente como um desses empresários? Perdido em meio a uma selva cheia de feras sedentas por devorar seu negócio? Agora, pense o seguinte, se você fosse atravessar uma floresta, não gostaria de fazer isso com a ajuda dos melhores guias? Tocar um negócio sem uma metodologia de sucesso é como tentar atravessar uma floresta sem um mapa. Cedo ou tarde você vai se perder. Mas a Line Coaching conhece o caminho do sucesso e pode ajudar você. Ao longo de quase 2 décadas, já trabalhamos com dezenas de milhares de empresários, transformando empresas desorganizadas em modelos de negócio precisos e eficazes. Você aprenderá os 12 passos usados nas melhores empresas do mundo e poderá aplicá-los imediatamente no seu negócio, alcançando resultados imediatos, além de mudanças a longo prazo. Line Coaching. Acesse agora mesmo o site e obtenha as coordenadas para assumir o controle do seu negócio. Rosiméria Amorim apresenta o espaço Conexão e Gratidão. Agende seu horário. Fone 48 99942 8738.
Programa Faça Acontecer, Educação, Bem-Estar e Coaching também é aqui. Bom, pessoal, nós temos então aí nos nossos intervalos os nossos patrocinadores. Aproveitem para entrar em contato e digam a palavra mágica, faça acontecer, que com certeza vocês terão um excelente serviço ou conseguirão aí bons descontos. Sebastião da Cruz, conta um pouquinho mais sobre isso, sobre Cruz e Souza. O Cruz e Souza, o meu irmão Flávio da Cruz, que foi professor da Universidade Federal de Santa Catarina há mais de 30 anos, então ele foi ao Rio de Janeiro descobrir a família de Cruz e Souza, encontrou a família de Cruz e Souza lá em Realengo. E teve um contato muito forte com a família Cruz e Souza, com a tataraneta, com a bisneta, que é a Dina da Cruz e Souza, e depois com a tataraneta, a Emilene da Cruz e Souza. Inclusive, a Emilene da Cruz e Souza foi a primeira pessoa da família do poeta João da Cruz e Souza a se formar no 3º grau, no curso superior, e sendo mérito dela e também com a ajuda do meu irmão Flávio da Cruz, que também é da Academia Santamanense de Letras, que ajudou ela financeiramente. Ele não gosta que se fale disso, eu estou aqui falando no ar. Agora foi para o Brasil. Já está falado. E ele ajudou ela nos 4 anos e financiou o curso superior dela em comunicações na Universidade Estácio de Sá, lá no Rio de Janeiro. Né? E sobre a proximidade do Cruz e Souza com a nossa família Souza e Cruz e Souza de Santa Amaro, é que o Marciano Serafim de Souza, que nasceu em 1864, ele foi criado na mesma casa do poeta simbolista João da Cruz e Souza, no Saco dos Limões. Né? Ele foi criado, foi para Santa Amaro, constituiu lá uma grande família, constituiu a família de alfaiates, de músicos, né? A banda de Santa Amaro da Imperatriz tinha 5 filhos do Marciano Serafim de Souza, e desde 1910 eles pertenceram à banda de Santa Amaro da Imperatriz até por volta de 1945, 47, 48, né? Na banda de Santa Amaro da Imperatriz. Eram todas pessoas instruídas. E o Marciano Serafim de Souza, que foi criado lá na mesma casa do João da Cruz de Souza, ele foi um dos responsáveis pela construção da Igreja Matriz de Santa Amaro da Imperatriz. Está lá escrito no livro do Tony Johan, que é o livro fala sobre a Igreja Católica, né? Lá está escrito, ele foi ele e o Durier foram os 2 mestres de obra da Igreja Matriz de Santa Amaro da Imperatriz. Então era uma pessoa também muito instruída, né? Era na área da construção, e deu uma boa educação para todos os seus filhos, né? Então essa é a ligação que nós temos com a família Cruz e Souza, e para nossa felicidade, as 2 vezes que a família Cruz e Souza esteve aqui em Florianópolis, trazida pelo governo do estado, eles foram lá em Santa Amaro, foram recepcionar lá na nossa casa. A minha falecida mãe já foi embora, mas foi lá, a academia também esteve lá na primeira vez, em 2007, em novembro de 2007, e fizemos lá um almoço para eles, uma boa recepção. Depois agora, esse ano em março, eles tiveram aqui em Florianópolis novamente, e foram lá novamente tiveram lá visitar a nossa família, e a Academia Santamanense de Letras também recepcionou lá a família do Cruz e Souza. E na Academia Santamanense de Letras temos a cadeira número 16, que é do Flávio da Cruz, que é a cadeira do patrono João da Cruz e Souza. Essa é a ligação que a gente tem com o Cruz e Souza. Muito bem. A história aí que vai sendo costurada. Petri, como funciona a Academia Santamarense de Letras? Olha, a academia, ela é uma instituição aberta, nossas reuniões são públicas, são mensalmente, todas as segundas-feiras, às 18h30, nós temos a nossa reunião, e ela é constituída por 40 cadeiras. Hoje nós temos 25 delas já completadas. Nós não temos pressa de preencher, porque a gente tem que descobrir as pérolas. André? Sebastião está aqui, chegou primeiro do que eu na academia, já foi nosso presidente por 4 anos. E a gente vem num processo de memorização, porque além de nós escrevermos, nós viemos reconstituindo a memória dos nossos patronos.
Isso, cada cadeira tem o seu patrono. E isso faz com que a memória fique preservada. Hoje nós temos uma biblioteca composta pelo nosso acervo e outras doações. Ainda hoje nós temos uma sede que é emprestada, ainda nós não temos uma sede própria, mas está lá no conventinho, onde está a Secretaria de Educação, de Cultura e Turismo do município, um local histórico com mais de 100 anos, né? Foi construído em 1904, que foi o primeiro convento dos franciscanos aqui no Além Santo Amaro. Preserva toda a estrutura, né? Preserva toda a estrutura, isso é muito importante. Mas a nossa luta como presidente é, futuramente, ter uma sede própria. Eu penso que nós temos que ter um local para deixar o acervo, esse acervo, que o nosso confrade aqui, desses belos quadros, né, que memoriza não somente a história, mas toda uma arte em cima. Nós precisamos de ter um saguão para poder franquear ao público, e uma coisa ampla. Então, são sonhos. Eu penso que essa é a nossa função, né? A gente só não realiza aquilo que não pensa, não imagina, não sonha. A partir do momento que você realizou, você pensou, você faz acontecer as coisas. Importante fazer acontecer. Fazer acontecer, né? Então, hoje a academia ela tem as 25 cadeiras preenchidas, mas 4 delas estão vagas, né, por falecimento. 4 acadêmicos já partiram, mas já se tornaram eternos, né, na sua memória, no seu, naquilo que deixaram, que todos são poetas, escritos, que foi feito. Também nós temos participação como academia em lançamentos de livros, mesmo que não sejam acadêmicos. Esse ano nós ajudamos o lançamento de um livro do escritor Rogério Machado, pela academia. Então nós estamos sempre à disposição do público para atender, convidar. Nessa sessão agora, desse mês de julho, onde abriu a Semana do Município, a academia promoveu um teatro, né? Foi muito bacana. Espetacular. Foi muito espetacular, né? Inclusive eles, desculpa interromper, mas eles estarão presentes também no nosso programa, a Metamorfose, né? Metamorfose, a companhia. Isso. De autoria de um acadêmico. Do fundador da academia, né? O Luiz Gonzaga Ramos, né? Um sonhador, mas não somente sonhou, ele realizou. Então essa aqui é a nossa grande expectativa. E hoje o quadro da academia é muito amplo. Ele vem desde professores universitários, que é o teu caso, assim, pessoas de renome no Brasil e no mundo. Por exemplo, nós temos aqui, humilde, ele não fala, mas ele tem um canal no YouTube que é visualizado por milhões de pessoas. Né? Então você aí que acompanha o canal do Sebastião também, por favor, Primer TV HD. O Luiz Fernando da Costa. Né? O maestro Luiz Fernando da Costa, os dobrados do nosso maestro, ele é tocado no mundo inteiro. Tocado no mundo inteiro. É sobre isso o Sebastião pode até falar melhor, porque ele também é maestro, né? O nosso maestro Luiz Fernando da Costa, da Banda Filarmônica Santo-Amarense, ele está lá em Santo Amaro desde 1973. Ele já está para completar 80 anos. Ele está 46 anos lá 46, 47 anos na Banda de Música de Santo Amaro da Imperatriz. Ele é o maior compositor contemporâneo de dobrados do Brasil. Os dobrados dele são tocados de norte a sul do Brasil, bandas civis, bandas militares, né? Vocês querem fazer um teste, vão aí no YouTube, estão assistindo o programa, coloque lá no YouTube, coloque lá Dobrado Arcanjo Soares do Nascimento. Agora, nesse momento, vocês vão ver bandas do Pará, de Pernambuco, da Bahia, do Rio Grande do Sul, do Brasil todo tocando os dobrados, esse dobrado Arcanjo Soares do Nascimento, composto por esse maestro Luiz Fernando da Costa, lá na Banda Filarmônica Santo-Amarense. E ele tem inúmeros dobrados. Ele tem a meta de chegar em 100 dobrados. Então ele faz dobrados homenageando personalidades, figuras, né? Amigos também, e Santa Amaro Imperatriz, os grandes vultos, todos receberam o nome de dobrados, né? Que são, quando um dobrado ele cai na graça do maestro, não importa que seja um maestro lá do Japão, um maestro dos Estados Unidos, um maestro da Inglaterra, quando um dobrado é bonito, cai na graça do
do maestro, o maestro ele coloca isso dobrado no repertório. Então foi isso que ocorreu com o maestro do Brasil todo, com dobrado do Arcanjo Soares do Nascimento, e outros também, né? Que é famoso. E nesse concerto aí do dia 24, agora quarta-feira, próximo, dia 24 de julho, às 20 horas, Sim. A primeira música que a orquestra vai tocar é o dobrado do Arcanjo Soares do Nascimento. Tá? Olha só. Muito bem, meus queridos confrades, uma mensagem final aí aos nossos telespectadores que nos acompanham aí em vários países. Tem pessoas do Paraguai, no Chile, na Argentina, na França que estão nos acompanhando. Bom, nós queremos dizer o seguinte: só você pode fazer acontecer as coisas da sua vida. Você vai precisar de apoio de outros? Vai. Mas o primeiro apoio é você acreditar que você tem condições de fazer. Você pode escrever, você pode declamar, você pode tocar, você tem oportunidade para tudo. Então, faça acontecer na sua vida. Excelente. E Sebastião. a mensagem que eu tenho para dizer para os telespectadores, para os nossos amigos, né, é que faça acontecer. Você pode. Nunca diga não, não posso. Diga, eu consigo. Você é um escritor. Você tem muitas histórias para contar do que ouviu do seu pai, do seu avô, do seu bisavô. E você também é um desenhista. Pega um lápis, pega um papel, escreva. Pegue R$50 e vai lá na papelaria, compra lá uma tela, compra uma tinta e vai pintando, vai rabiscando. E a tela você passa para o papel, para a tela, o objeto, você passa aquilo que sente, como na música também. Você também é um músico. Eu não tenho dom para música. Você tem dom para música, você pode. É você só se dedicar. Você pode tudo, né? Você pode tudo desde que você se dedique, nem que você acredite em você, que você pode. Essa é a minha mensagem. Fantástico. Então eu quero agradecer a presença de vocês dois aqui no nosso programa. Foi muito enriquecedor. E como eu sempre faço, todos os programas, agradeço sempre ao Sebastião da Cruz. Hoje vou agradecer pessoalmente aqui pelos belos quadros, as lindas telas aí que compõem, né, esse acervo Santo Amaro Antiga, que estão aqui sempre presentes no nosso programa, compondo o nosso cenário. Então, Sebastião, fica o agradecimento e espero contar com as telas aí por muitos mais meses, anos, o que seja, porque realmente vem somente acrescentar, embelezar e trazer isso de história também aqui ao nosso programa. Ok? Muito obrigado. Então agradeço a presença de vocês, agradeço a cada um de vocês que nos acompanhou no programa Faça Acontecer. E na próxima semana nós teremos a presença aqui de duas professoras da Universidade Federal de Santa Catarina. Vamos falar um pouquinho sobre educação e ensino de espanhol como língua estrangeira e também a presença de Humberto Costa da Line Coaching. Bom, uma ótima semana a todos vocês, nos vemos aí na próxima quarta-feira. Grande abraço! Assistir a Primer TV, mas não tem net em casa? Não tem problema, é só acessar primertv.com.br, o site desenvolvido com todo o carinho do mundo para você, de fácil acesso, moderno e simples. Acompanhe toda a programação aí no site primertv.com.br.